Olá, eu sou o Makorati e nesta semana eu vou continuar com o projeto usando a Clean Architecture, onde nós vamos testar a implementação do comando CQRS que nós criamos para criar um novo usuário. Então, na semana anterior, nós iniciamos a implementação dos recursos da camada Application e iniciamos com a implementação do padrão CQRS, criando o nosso primeiro comando, Create User Handler, para criar um novo usuário. Então, antes de prosseguir, eu quero testar essa implementação e para isso nós vamos ter que fazer o seguinte no nosso projeto. Vamos ter que configurar os serviços na camada Application, depois nós vamos configurar no projeto API, onde está a nossa aplicação Web API, a inicialização da aplicação na classe Program. Aqui eu vou configurar o uso dos serviços do Automapper, do Mediator, Fluent Validation, que foram definidos aqui na camada Application. A seguir nós vamos definir a string de conexão com SQLite, aqui no projeto Web API, e vamos criar um controlador, Users Controller, e vamos definir apenas um endpoint para testar aqui a implementação do nosso comando Create User Handler. Então eu vou começar na camada Application, na pasta Service que nós já criamos, eu vou criar uma classe Service Extensions e vou definir este método nesta classe. Esse é um método de extensão que eu estou chamando Configure Application App. Esse método ele está estendendo, olha, os serviços de iService Collection e está registrando os serviços do Automapper, do Mediator e da Fluent Validation. Aqui esse Get Executing Assembler, ele está especificando que o serviço de cada um desses recursos aqui, ele deve ser configurado para atuar dentro do Assembler onde o método está sendo definido. No nosso caso aqui vai ser o Assembler Application. Então eu vou abrir o nosso projeto, aqui estou na camada Application e aqui aqui na pasta Services eu vou criar uma classe que eu vou chamar Service Extensions, onde é definido um método estático. Ela tem que ser pública e estática. Vou definir um método, olha, Configure Application App, que é um método de extensão para iService Collection. E aqui eu vou usar a instância da iService Collection, né, Services, e vou registrar os serviços. Por exemplo, add Automapper, add Mediator. Então olha aqui, com isso eu estou configurando os serviços que eu vou utilizar, no caso aqui do Automapper, do Mediator e do Fluent Validation. Então agora eu posso continuar a configuração aqui na camada de apresentação no projeto Web API. Vou recolher aqui o projeto Application, né, a camada Application, e aqui eu vou iniciar aqui configurando a inicialização. Então o que nós vamos definir na inicialização e execução da nossa camada Web API? Aqui eu vou invocar, né, os métodos Configure Persistence App, que já foi criado na camada de persistência, que vai registrar os serviços relacionados com a camada de persistência, o serviço do Unit of Work, do User Repository, e vou invocar o método Configure Application App, que vai registrar os serviços relacionados à camada de aplicação, os serviços do Automapper, do Mediator e do Fluent Validation. A seguir, eu também vou invocar aqui um método Create Database que eu vou usar para criar o banco de dados e a tabela SQLite. Então, esse método eu vou ter que criar e eu vou criar ele na própria classe Program, com esse código aqui. Então, nesse código aqui, eu estou criando um escopo do serviço, do provedor de serviços, usando o método Create Scope. Então, esse escopo de serviço é uma região na qual os serviços podem ser resolvidos e usados. Então, eu vou obter a instância do meu contexto. A partir do escopo do serviço, eu obtenho o meu contexto e a seguir eu estou verificando, olha, se a instância do contexto do banco de dados não é nula. Estou usando aqui o operador Elvis, interroga ponto. Se ela não for nula, eu vou chamar o método EnsureCreated na propriedade database do contexto do banco de dados. Esse método vai fazer o quê? Ele vai verificar se o banco de dados associado ao contexto já foi criado. Se o banco de dados não existir, ele vai criar o banco com base no modelo de dados definido nas entidades, lá no domínio, que nós configuramos usando o Entity Framework Core. Então aqui, eu não vou aplicar migrações, eu vou criar o banco de dados usando esse método aqui. Então, no ambiente de produção, você não faria isso, né? No ambiente de produção, a recomendação é você aplicar migrações. Aqui, como nós estamos testando, eu não vou aplicar migrações.
vou usar essa abordagem. Então aqui, ó, retornando ao nosso projeto, né, eu vou aqui na classe Program e vou incluir aqui, ó, a invocação aos métodos. Ao método configure persistence app, configure application app e ao método, depois do build, né, create database. Então esse método eu vou criá-lo aqui, ó, e vou definir esse método com esse código aqui, ó. Ele vai ser, na verdade, ó, um método estático, né, que está recebendo uma instância da minha aplicação, Web Application, criando um escopo, obtendo o contexto e criando o banco de dados. Aqui a própria documentação você já consegue visualizar o que esse comando faz. Se o banco de dados existir e possuir alguma tabela, então ele não vai fazer nenhuma ação. Se o banco de dados existir, mas ele não tem tabelas, ele vai criar o esquema definido lá na entidade, no modelo de domínio. E se não existir banco de dados e tabela, ele vai criar os dois. Então aqui o nosso arquivo program, por enquanto, apenas para a gente testar aquele método, vai ficar assim. Então aqui, ó, eu vou ter que incluir aqui a referência a configure persistence app está aqui nesse namespace e a referência ao configure application está aqui no application in services. Pronto. Então agora na inicialização eu vou estar invocando o método configure persistence só para a gente recordar o que ele faz. Ó. Ele vai obter a string de conexão do SQLite no arquivo app-settings.json, vai definir o provedor do SQLite com a string de conexão e vai registrar os serviços do unit of work do user repository. E do configure application, ó, ele vai registrar os serviços do automapper, do mediator e do Fluent Validation. E depois vai criar o banco de dados SQLite. Então, eu tenho que vir aqui em app-settings.json, nós já havíamos definido, ó, eu só mudei o nome do banco, né, que eu estou fazendo testes aqui, então o nome do banco que ele vai criar vai ser UsersDB. Como eu não defini nenhum caminho, ele vai criar na nossa própria aplicação aqui, ó. Vai criar nesse projeto Web API. Você vai ver que aqui ele vai criar um banco de dados UsersDB. Então agora eu posso continuar, eu vou fechar aqui essas guias aqui, salvar tudo, né? Vamos criar um controlador. Então agora, olha, eu já defini a string de conexão e agora nós vamos criar o controlador users controller. Nós vamos definir um único endpoint que eu vou chamar de create, que vai usar o verbo http post. Ó. Então tá aqui o código do nosso controlador. Então ó, eu estou declarando aqui uma variável chamada underline mediator, privada somente leitura, que vai ser usada para injetar uma instância do mediator no construtor. Ó. Então aqui no construtor eu estou recebendo a instância de mediator e armazenando em underline mediator. E aqui eu estou criando o método http post, é o nosso endpoint. Então vamos entender esse método aqui. Ó. Eu estou criando um método create, que será chamado, né, quando houver um request http post para essa rota aqui, ó, API users. Então ele vai receber um objeto do tipo create user request, que são os dados do request, no caso aqui serão os dados para criar um novo usuário, né? E um parâmetro cancellation token, que eu posso usar ou não para cancelar o request. A seguir, olha, eu estou usando o método send do mediator para enviar o objeto request, que é do tipo create user request, que vai fazer o roteamento para o nosso comando, que vai ser o create user handler. E aqui o await vai aguardar a conclusão da execução do manipulador, que vai retornar uma resposta, que vai ser do tipo ó, create user response. E aqui eu vou retornar para o usuário um HTTP 200, que é um status code 200, contendo a resposta obtida aqui do manipulador, que vai conter os detalhes do usuário que foi criado. Então observe aqui um detalhe importante aqui, que o roteamento está sendo feito para o manipulador apropriado. Como que ele sabe que ele tem que enviar o request aqui para o comando create user handler? Isso graças ao mediator, né? Então o mediator, com base no tipo do comando, vai rotear para um manipulador apropriado. No nosso caso, ele vai enviar para o create user handler, que é o comando que nós temos definido ali na nossa camada application. Então aqui faltou eu definir uma validação aqui. Apenas para a gente usar o Fluent Validation aqui, ó, eu vou definir uma validação. Então vamos abrir o nosso projeto, vamos criar aqui na pasta controllers, ó, vou selecionar a opção Add New Item, vou selecionar a opção aqui, ó, ASP.NET Core, API Controller Empty, eu vou chamar Users Controller. Então, ó, eu vou aceitar
essa rota que ele definiu vai ser API/users, que é o nome do controlador, ó. Já decorou com API controller, já está herdando de controller base. É um típico controlador de uma web API. Então aqui eu vou definir uma variável do tipo do meu mediator, né, ó, underline mediator, e vou incluir isso no construtor, injetando isso no construtor, né, olha aqui. E agora eu vou definir o método HTTP post, que vai ser um método assíncrono, né, que vai criar um novo usuário. Vai receber os dados do request, usar o mediator, enviar o request para o comando e obter a resposta. E exibir a resposta ao usuário. Então apenas para mim ter uma validação bem básica, porque eu não vou usar essa abordagem para validar. Nós veremos mais adiante que eu vou usar um behavior aqui do mediator para fazer a validação, mas só para a gente ver a validação funcionando, eu vou incluir aqui, ó, um código bem básico que vai fazer uma validação aqui, ó, antes de enviar o request. Estou criando uma instância de create user validator, né, e estou aqui com essa instância usando aqui o validate async, passando o request. Aí eu vou verificar com base na validação que foi feito aqui, ó. Vamos lá na implementação, ó. Ele vai verificar essa validação. Ele vai retornar bad request aqui com os erros obtidos. Aqui eu não estou nem me preocupando em fazer uma injeção de dependência, registrar o serviço, que eu não vou usar essa abordagem, tá? É só para a gente ver o teste funcionando no comando e fazendo validação usando a Fluent Validation. Essa abordagem aqui é uma abordagem bem simples, que eu estou usando aqui apenas para a gente fazer uma validação inicial básica. Então com isso, ó, eu tenho aqui tudo pronto. Deixa eu ajustar o código aqui. Está tudo configurado, ó, a classe program, a inicialização, está aqui a string de conexão, está aqui o controlador. Então eu vou fechar todas as guias. Vou salvar tudo, vou dar um build na solution e vou verificar se tem algum erro de sintaxe, né? Nos projetos aqui. Ó, nenhum erro, né? Então eu posso vir aqui, ó, definir o projeto Web API como o projeto que vai ser executado, né? E vamos executar aqui, ó. Então tá aqui, ó, a nossa API com o endpoint que nós definimos e os esquemas, ó, create user request e o response. É o básico. Então vamos ver aqui, ó, vou colocar um breakpoint para a gente acompanhar o fluxo do request. Vou vir aqui, ó, no core, no application, aqui, ó, create user handler, ó. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, no método handle, onde ele vai receber, ó, os dados do request. Aqui em presentation, vou aqui no controlador, ó, observe que, ó, no projeto Web API, ó, ele criou o banco de dados, ó, userdb. Então vamos aqui no controlador colocar aqui, ó, um endpoint quando ele for enviar o request. Então aqui ele vai fazer a validação e vai enviar o request, que é uma abordagem bem ingênua, né? Então vamos aqui, ó, selecionar esse endpoint, dar um tryout, ó. Eu vou tentar criar ele passando esses dados aqui. Então, ó, o e-mail aqui não vai ser válido, né? Porque o formato de e-mail aqui ele está inválido. Então eu vou executar. Olha aqui, ó, o e-mail é um endereço de e-mail inválido. Ele nem percebeu que ele nem bateu aqui no send, ele retornou aqui, ó. Vamos agora então formar um e-mail válido aqui. Eu vou colocar aqui, ó, maria@email.com. Agora eu vou usar um nome vazio, vou dar um execute, ó, o nome deve ser informado, tá vendo? Ó? E deve ser maior ou igual a 3 caracteres, tá vendo? A validação do Fluent Validation tá funcionando, muito bem. Então agora eu vou enviar o request, vou passar aqui, ó, Maria. Então eu vou dar o execute, ó, ele parou aqui, a validação foi feita e ele foi validado, não tinha erro. Agora ele vai enviar o request, tá vendo? Ó? O request tem os dados, ó lá, o e-mail, Maria e o nome Maria. Vou clicar em continuar, olha aqui, ó, ele chegou no meu create user handler, ó, vai usar o automapper com os dados do request, ó, maria@email.com, name Maria. Vou colocar um outro breakpoint aqui, ó. Vou mandar ele continuar. Ele criou o usuário, olha, com esses dados, tá vendo? Data de criação, e-mail. E agora ele vai dar o commit, vai dar o save changes, ó. Vou pressionar F11, olha lá, ele dá o save changes async. E agora ele vai retornar a resposta para a API. Olha aqui, ó. O ID, o e-mail e o nome, ó, status code 200. Então, retornando, agora nós vamos verificar no banco de dados SQLite e na tabela criada se esse usuário que foi usado para teste do comando create user handler, ele foi realmente gravado na tabela. Então, para fazer isso, eu vou usar o DB Browser for SQLite. Vou abrir o banco de dados e vou inspecionar a tabela e ver se essa informação está presente na tabela. Então, como eu falei, ó, esse banco de dados ele foi criado, ó, na pasta do nosso projeto. Então, eu vou copiar
criar aqui, vou mandar ele abrir, vou colocar aqui a pasta do projeto, ó. Tá aqui, ó, usersdb, ó. Aqui, eu vou navegar para a tabela. Olha aqui, ó. Tá vendo? ID, o e-mail, maria@email.com, name Maria, a data de criação, a data de hoje. Então, com isso, nós confirmamos que o nosso comando create user handler criou o usuário, né, na tabela usersdb do SQLite. A seguir, nós vamos criar uma consulta e nós vamos poder recuperar essa informação usando uma consulta na implementação do padrão CQRS. Então, nosso teste funcionou corretamente, né? Então, eu vou comentar essa validação que nós utilizamos aqui. E agora eu vou mostrar como fazer a validação usando o recurso da biblioteca Mediator chamada Behaviors. Então, os Behaviors do Mediator é uma característica que permite adicionar lógica comum a todos ou alguns manipuladores, os handlers dos requests na implementação do CQRS quando nós usamos o Mediator. Então, ele é usado para encapsular funcionalidades que devem ser executadas antes ou depois do processamento de um request. No nosso caso aqui, nós vamos definir uma validação que vai ocorrer antes do request ser processado. Atualmente, existem dois tipos principais de behaviors no Mediator. O Pipeline Behavior, que é usado para adicionar lógica de processamento antes e depois de um manipulador e permite adicionar comportamentos globais, como uma validação global, a todas as solicitações ou a um subconjunto específico delas. E o outro behavior é o Notification Handler. Então, as notificações, elas não retornam valores, elas são usadas para comunicar eventos no sistema. E os Notification Handler são usados para reagir a essas notificações e executar ações específicas quando eventos ocorrerem. Então, eu vou focar no Pipeline Behavior e vou mostrar a implementação de um behavior para fazer a validação. Para fazer isso, eu vou criar, então, uma classe que eu vou chamar de Validation Behavior e eu vou mostrar o código e vou explicar o código aqui utilizado. Então aqui eu estou usando um Pipeline Behavior. Criei uma classe selada, olha, que implementa a interface ePipeline Behavior do Mediator. Então nesse código eu estou implementando um comportamento, um behavior de pipeline que vai ser usado para validar os requests antes dele ser tratado pelo manipulador correspondente. Então aqui no construtor eu estou injetando uma coleção de validadores, ó, que eu chamei de underline validator. Ó. Ele é um enumerable de eValidator de T. E no construtor eu estou recebendo esses validadores, estou armazenando aqui e underline validator. A seguir eu vou mostrar o método handle da interface ePipeline Behavior. Ó. Esse método handle aqui, ó, é o método principal do behavior. E ele é chamado quando uma solicitação, ó, um request, for processada pelo mediator. Aí ele vai implementar a lógica de validação do request. Então, ó, primeiro ele vai verificar se existem validadores na lista dos validators. Se não houver nenhum validador, o request é passado para o próximo comportamento, usando aqui, ó, await next. Se houver validadores na lista, então é criado um validation context. Estou usando um new validation context aqui, ó, que vai ser validado. Em seguida, a validação é executada aqui, ó. Aqui eu vou usar todos os validadores na lista. Então aqui eu estou definindo de forma assíncrona, ó, a utilização do task when all para cada validator. E estou fazendo a validação. E os resultados vão ser coletados aqui em Validation Results. Havendo falhas de validação, elas são extraídas dos resultados, olha, dando um select many, e armazenadas aqui nessa variável failures. Então, se houver falhas, ou seja, se o contador aqui em failure for diferente de 0, eu estou lançando uma exceção, ó, show new fluent validation exception, e aqui é que eu vou estar exibindo as validações com base no que foi definido lá no Create User Validator da Fluent Validation. Então, com isso, eu vou fazer as validações de forma consistente no CQRS. Aqui eu poderia melhorar essa implementação. Ao invés de lançar uma exceção, eu trataria aqui, ó, a exibição dos erros no formato mais amigável. Para isso aqui funcionar, eu tenho que retornar lá a minha classe Service Stations e incluir, olha,
o registro do pipeline de comportamento de validação no mecanismo de tratamento de comandos e consultas, usando esse código aqui, Service AD Transiente. Aqui, ó, e Pipeline Behavior é a interface genérica que representa o meu comportamento, que vai ser aplicado ao comando e consulta. Validation Behavior é a classe que está implementando a interface, ou seja, é a nossa classe que implementa a validação, que vai ser executada nos comandos, antes dos comandos serem processados. Então aqui, olha, observe que eu estou definindo aqui o tempo de vida AD transiente. Por quê? Porque um pipeline de behavior, geralmente, ele não deve manter estado entre os requests. Então, cada request de comando ou consulta deve ser tratada de forma independente e não deve compartilhar estado entre as solicitações. Então, quando eu uso AD transiente, uma nova instância de validation behavior vai ser criada cada vez que um request de comando ou consulta for processado, garantindo assim o isolamento e segurança contra problemas de concorrência. Por isso que eu usei transiente aqui, nesse contexto onde eu estou testando essa validação. Então, retornando ao nosso projeto, né, deixa eu fechar aqui o meu controlador, eu vou retornar aqui para a minha camada application, vou vir aqui na pasta behavior e vou criar a classe validation Behavior. Selecionar a opção Add Class. Vou informar o nome aqui, Validation Behavior. Vou clicar em Add. E aqui eu vou definir o código que eu mostrei, que já foi comentado aqui. Então tá aqui a classe selada, né? Validation Behavior. Implementa a interface, define uma coleção de validadores, injeta no construtor. E no método handle, eu defino a lógica de validação. Agora eu tenho que vir aqui na classe Service Extensions e tenho que incluir, né, o registro do pipeline para a nossa implementação funcional. Services, AD transiente e Pipeline Behavior é a interface genérica, Validation Behavior é a classe concreta que implementa a lógica de validação de Pipeline Behavior. Então agora para testar, eu vou vir aqui no Validation e vou colocar um breakpoint aqui, e nós vamos verificar aqui nos erros. Tudo isso vai estar funcionando com base na validação que foi definida aqui usando o Fluent Validation. Olha, o e-mail não pode estar vazio, tem que ser um formato válido, o nome não pode estar vazio e tem que ter no mínimo 3 caracteres. Então eu vou fechar tudo aqui, salvar tudo, né? Vou dar um rebuild na minha solution, ver se eu tenho erros e vamos testar essa implementação usando esse recurso do Mediator. Olha, tá aqui, não tenho nenhum erros, vamos executar. Tá aqui a nossa API com endpoint, né? Vou dar um tryout. Então, eu vou, para testar a validação, vou tentar incluir um usuário com e-mail com formato inválido e com o nome vazio. Vou clicar no Execute. Você vai ver que ele vai processar. Ele parou aqui no meu breakpoint. Failures. Olha aqui em Failures os erros. Olha aqui, o e-mail é um endereço de e-mail inválido. O name deve ser informado e o name deve ser maior ou igual a 3 caracteres. Está vendo? A validação que nós implementamos usando o Fluent Validation, lá na classe Create User Validator, está funcionando. Se eu mandar continuar, ele vai exibir isso aqui, né? As 3 mensagens ele exibe e aí ele exibe a exception. Depois, se você quiser, você pode formatar para exibir somente as mensagens. Então, com isso, nós vemos a validação definida usando a Fluent Validation, aqui em Create User Validator, funcionando e sendo aplicada de forma automática. Então, observe que no meu controlador, olha, vamos lá em Presentation, eu posso até remover esse código aqui, tá vendo? Mas antes dele enviar o request, ele está fazendo a validação, por causa justamente do Pipeline Behavior. Então, era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.